Se você está procurando sustentabilidade e como tornar a sua casa sustentável, você tem que assistir esse vídeo. Eu vou dar aqui nesse vídeo 13 dicas sobre como você pode deixar a sua casa mais sustentável hoje. A primeira dica é como economizar com a geladeira da sua casa. Porque o ar gelado vai sair de dentro da geladeira e ela terá que trabalhar para esfriar esse ar novamente, o que gera um gasto de energia elétrica desnecessário. Outra dica super interessante é também evitar colocar alimentos muito quentes dentro da sua geladeira, porque ela vai ter que trabalhar mais para resfriar esses alimentos. Então você pode deixar ele esfriando por um tempinho em temperatura ambiente para depois colocar na sua geladeira. Dessa maneira você também estará economizando um pouquinho de energia elétrica. E seguindo a mesma lógica, é bom você deixar a sua geladeira sempre longe de todos os equipamentos que geram calor, como por exemplo o fogão, o forno, o micro-ondas. Deixe a sua geladeira em outro canto da sua cozinha. Outra dica super interessante para você economizar energia elétrica tem a ver com a cor da sua casa. Se você tem a sensação que você mora dentro de um forno ou dentro de uma geladeira, você consegue mudar essa sensação apenas mudando as cores da parede da sua casa. Por exemplo, quando a gente pinta uma casa ou um cômodo com tinta branca, a tinta branca ela reflete mais a luz, então ela acaba absorvendo menos o calor, o que irá deixar um cômodo mais fresco e agradável. E por essa tinta branca refletir essa luz, o cômodo também acaba ficando um pouco mais iluminado, o que te faz economizar tanto com iluminação quanto com aparelhos de refrigeração, como ar-condicionado e ventiladores. Então, acredito que você já tenha pegado a lógica. Então, se você mora numa casa que é muito fria, você tem que pintar com cores mais quentes. O extremo dessas cores seria o preto, porque o preto ele absorve muito calor, o que irá deixar o cômodo mais quentinho. Isso vale também para toda a cobertura da sua casa. Se você optar por telhas mais claras, elas vão refletir melhor toda essa luminosidade, todo esse calor que chega nelas. Se você optar por telhas mais escuras, consequentemente a sua casa será um pouquinho mais quente. Outra dica super importante é substituir todas as lâmpadas da sua casa por lâmpadas do tipo LED, porque esse modelo ele gera uma economia muito maior na sua conta. Sem contar que dura muito mais, ou seja, ele tem um tempo de vida muito maior do que as outras lâmpadas que a gente tem hoje. Então vamos fazer uma conta comigo rapidinho. Uma lâmpada fluorescente de 14 watts custa hoje R$12. E uma lâmpada de LED de 7 watts, que corresponde à mesma quantidade de luz, custa em torno de R$16. A gente sabe que a lâmpada de LED hoje dura 3 vezes mais do que a lâmpada fluorescente, ou seja, para uma lâmpada de LED que você compra, seria necessário comprar 3 fluorescentes para durarem o mesmo tempo. Então, baseado nesses valores que eu acabei de te falar, 3 lâmpadas fluorescentes sairiam R$36, enquanto uma lâmpada de LED apenas R$16. E você já consegue ver a economia nessa parte. E as lâmpadas de LED também consomem 25% menos energia do que as fluorescentes, o que torna elas ainda mais atrativas. Então, se você ainda não trocou suas lâmpadas da sua casa, troque agora! Outra dica para você economizar na sua casa é você consertar todos os vazamentos existentes. Então, se você tem aquela torneira que fica pingando o dia inteiro, é hora de consertar ela. Uma torneira pingando pode chegar a desperdiçar 50 litros de água por dia, o que é muita coisa, são 25 garrafas PETs de 2 litros, é muita coisa. Então, se você consertar essas torneiras, ainda hoje você vai ter uma economia muito grande. Outra dica super legal para deixar sua casa mais sustentável e te ajudar na economia é a coleta de água de chuva. Você pode coletar a água de chuva que desce pelas suas calhas em um recipiente, pode ser uma bacia, pode ser um reservatório, o que tiver à sua disposição. É importante que você coloque, após a saída das calhas e antes de entrar no reservatório, um filtro que pode ser uma peneira para coletar ali as sujeiras mais grossas, como por exemplo as folhas, os galhos, alguns bichos que podem estar ali na sua calha. E é muito importante que você deixe esse reservatório de água da chuva sempre tampado para não correr risco de ter mosquitos da dengue. Também é interessante você misturar um pouquinho de água sanitária para você higienizar essa água da chuva. Geralmente é utilizado 10 ml de água sanitária para cada 100 litros de água de chuva. Essa água de chuva coletada ela não deve ser usada em hipótese alguma para consumo, então você deve utilizar ela, por exemplo, para lavar o seu quintal, para lavar os carros,
para regar o jardim e até mesmo pode ser utilizado na descarga dos banheiros. É importante ressaltar que essa água não deve ser utilizada para lavar roupas, porque podem conter algumas substâncias que podem chegar a manchar as roupas. Outra dica super legal para você deixar a sua casa mais sustentável hoje é separar os lixos recicláveis dos não recicláveis. De preferência fazer a separação correta: papel, metal, plástico e vidro. Uma dica super legal é você colocar plantas dentro da sua casa, porque as plantas elas vão ajudar a melhorar a qualidade do ar. Inclusive, se você morar em um lugar muito seco, as plantas elas ajudam a aumentar um pouquinho a umidade da casa. Então já é comprovado hoje que as plantas elas diminuem o estresse. Então vamos arranjar bastante planta para colocar dentro de casa, né? Outra dica super legal é você criar a sua própria hortinha na sua casa. Com a criação da sua própria hortinha, você diminui a quantidade de lixo que você produz, você tem uma alimentação muito mais saudável, sem contar que você acaba economizando um pouco na hora das compras no supermercado. E também tem as dicas que todo mundo já conhece, que é sobre gastar menos tempo no banho, não deixar torneiras abertas desnecessariamente e tentar desligar todos os aparelhos que ficam em stand-by, que é quando o aparelho está desligado, mas aquela luzinha dele ainda fica acesa. Uma maneira bem legal de ser mais sustentável e de tornar a sua casa mais sustentável é você reduzir a quantidade de lixo que você produz. E você pode fazer isso gastando menos material descartável, evitando o uso excessivo de papel, onde a gente conta com aplicativos sensacionais como o Evernote, como o Notes, que permite que a gente escreva notas sem ficar utilizando papel. Então baixe esses aplicativos agora mesmo e reduza já o número de papel que você utiliza. Uma dica super interessante que já é bastante difundida é a diminuição do uso de sacolas plásticas, principalmente aquelas de supermercado. A gente pode estar adotando as sacolas reutilizáveis que já existe hoje. E também você pode reciclar algumas coisas que iriam para o lixo como objetos de decoração. Uma ótima maneira também para você deixar a sua casa mais sustentável é você aumentar a iluminação natural. Ou seja, se você vai construir a sua casa, é interessante que durante o seu projeto você pense em ter bastante iluminação natural. Ou seja, ter bastante janelas, ter bastante portas, ter bastante divisórias de vidro, de maneira que não seja necessário muita iluminação artificial durante o período do dia. E uma dica que não vai te custar nenhum centavo é você deixar todas as janelas e portas abertas da sua casa para que tenha bastante ventilação. Com o aumento da ventilação, você acaba diminuindo os custos com ventiladores e ar-condicionados e também você consequentemente diminui o número de mofos e de alergias que você pode estar tendo na sua casa. Tem também algumas dicas super interessantes. Essas já custam um pouquinho mais caro do que essas outras que eu mencionei e você pode estar pensando em colocar elas no seu projeto novo. A primeira delas é a existência de paredes vazadas, que são paredes que permitem a passagem da ventilação. As opções mais comuns dessas paredes são os muxarabes, os brises e os cobogós. E obviamente que eu não poderia deixar de falar aqui a respeito dos telhados verdes. Os telhados verdes são super legais e ficam super bacanas em uma casa. No entanto, você deve prever eles já na fase de projeto da sua casa, porque as cargas que eles têm é um pouquinho diferente dos telhados convencionais. E também é muito importante você levar em consideração sobre a impermeabilização na hora de você adotar esse tipo de cobertura. E outro elemento super legal são os jardins verticais, que é um jardim geralmente posicionado em alguma parede da casa, onde ele vai do chão até o teto, cheio de plantas. É uma opção muito legal e fica super incrível na sua casa. Se você gostou dessas dicas e elas te ajudaram de alguma forma, deixe seu curtir nesse vídeo e também se inscreva no nosso canal para receber mais dicas sobre o seu projeto novo.